Nós aqui pregamos por tema, então, durante aproximadamente um mês, ou 4 domingos, né? Às vezes passa um pouquinho, às vezes são 3 domingos, nós pregamos por tema. Então, não são 4 pregações, é uma pregação dividida em 4 partes. Porque o nosso culto é curto, eu quero que você volte para acompanhar, porque nós estamos na era das séries, né? Quase ninguém assiste filme, a maioria das pessoas assiste série. E série é curta para que a pessoa continue assistindo. Então, a pregação aqui nós dividimos em 4 momentos e nós vamos começar a falar sobre o tema Movendo-se no Sobrenatural. E é um livro que nós estamos utilizando para... a primeira vez que nós usamos um livro para a série de mensagens, nós vamos utilizar para os próximos domingos, mas também eu estou usando isso porque a partir de amanhã, segunda-feira, às 7 da manhã, eu vou começar a fazer uma live pelos próximos 10 dias, do dia 19 ao dia 28, uma live com esse tema, Movendo-se no Sobrenatural. Por que nós vamos fazer uma live? Porque amanhã nós damos início aqui na comunidade Casarão, a campanha de jejum e oração. Então eu queria convidar você a participar disso conosco. Você escolhe qual jejum você quer fazer. Domingo passado eu já falei um pouco sobre isso. Você perceba qual a melhor forma de fazer jejum, de se abster de um alimento. E nesse período nós vamos estar orando, porque nessa fase que nós estamos vivendo, ou você move no sobrenatural ou você fica paralisado. E diferente, preste atenção nisso que eu vou falar, diferente do que muita gente pensa, mover no sobrenatural não é algo extraordinário. Mover no sobrenatural é só sair do natural. Então o mundo natural hoje fala de pandemia, fala sobre um tempo de morte, crise financeira, crise econômica, crise política. Então, se você ficar preso nisso, você vai ficar paralisado e preso nesse ambiente natural. Mas eu quero falar com você hoje e nos próximos 10 dias sobre você mover-se no sobrenatural. Antes de você pensar qualquer coisa, é importante que você ouça o que eu vou falar. E se você quiser depois, compre esse livro. O que eu vou falar aqui hoje está no capítulo 3 desse livro. Custa R$20. Tem lá atrás, eu acho que deve ter uns 10 ou 12. Você compra o livro e acompanhe. E eu também quero convidar você a participar da live antes de você talvez começar o seu trabalho, né? Antes de você começar a sua rotina, das 7 às 7h30, talvez um pouco mais, nós vamos participar. Vamos fazer um tempo de louvor com os seminaristas e depois eu vou dar uma palavra e nós vamos orar online. Por que online? Porque essa questão toda da pandemia... Então, nós estamos preferindo nos reunir apenas aos domingos e o resto da semana nós vamos fazer online. Amém, gente? Tudo bem? Todos entenderam? Então, está aqui o livro, depois você pode adquirir lá atrás. Vai ter um irmão, o seminarista Tony, vai estar lá nos ajudando. Alguém fala para ele, tá? Ali, beleza. Para a gente falar sobre mover no sobrenatural, é importante relembrar algo que mesmo que você não seja religioso, ou que você não seja cristão ou nem católico, você tem que saber, que é o quê? A vida cristã tem uma base. Assim como tudo na sua vida tem que ter uma base. Esse prédio, ele não está estabelecido porque as paredes foram colocadas a partir do chão até o teto. Ou porque as colunas começam ali e vai até 4 metros de altura. Esse prédio está estabelecido porque há uma base por debaixo dele que sustenta as paredes, o teto, sustenta as janelas, as portas e assim por diante. Isso não é novidade para ninguém, não é verdade? Todo prédio tem que ter uma base, toda casa tem que ter uma base, senão ela vai desmoronar. Como a história dos 3 porquinhos lá, né? Com um simples vento vai cair. Da mesma forma, a vida cristã, e quando eu falo vida cristã, é a vida com Cristo, ela tem que ter uma base. E qual que é essa base? Chama-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Então alguém pode dar muito dinheiro na igreja, sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém pode ter a boca limpa e não falar um palavrão durante a semana, mas se não houver fé é impossível agradar a Deus. Alguém pode ser corretíssimo, não furar um semáforo vermelho, ser obediente aos pais, ser fiel à esposa, ser fiel ao marido, mas se não houver fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, eu quero que você entenda que o princípio da vida cristã não são os cursos que a igreja oferece. O princípio da vida cristã também não é você ser participante do momento da generosidade, mas o princípio da vida cristã é você ter fé. E eu quero ler alguns textos, até ao invés de abrir a Bíblia, eu coloquei aqui no meu celular para ficar mais fácil e nós ganharmos tempo. Então o primeiro texto que eu quero ler está em 2 Coríntios capítulo 5. E a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Só isso. Então Paulo está dizendo o quê? Eu não ando baseado no que eu vejo. Eu ando baseado no que eu creio. Então o que você vê? Como eu acabei de testificar, eu via na minha casa os meus pais tendo dificuldade por conta das finanças. Eu era uma criança, mas eu pedi oração e algo aconteceu. Quer dizer, eu não ando por vista. O que eu vejo me influencia, não para mim desanimar, me influencia para mim buscar quem pode me ajudar, que é Cristo. Portanto, o seu casamento está ruim, isso é o que a sua vista vê. Como que você resolve isso? Tendo fé e indo para Cristo. Porque nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos. E veja bem, crer não é ter pensamento positivo. Uma das coisas que eu quero que você aprenda hoje aqui, fé não é ter pensamento positivo. Não é assim, eu vou para uma entrevista de emprego, eu não vou assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai, aí põe um ou para parecer que é oração, né? Vai dar certo, vai dar certo. Continua sendo pensamento positivo, não muda nada. O que é fé? Fé é você crer no que a Bíblia já disse. Então, quando você estiver nessa situação, por exemplo, eu não vou para lá dizendo, eu vou ganhar esse emprego é meu. Não, eu declaro o que a palavra já diz. Então, a Bíblia diz que eu sou rei e sacerdote. Então, eu vou para esse emprego declarando, Senhor, esse emprego é meu, porque o Senhor me estabeleceu como rei e sacerdote nessa terra. Então, em nome de Jesus, eu declaro que esse emprego é meu. Eu não vou para lá dizendo assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Isso qualquer tonto faz. Qualquer pessoa faz. Eu vou para lá declarando o que a Bíblia diz. Eu vou para lá declarando uma verdade bíblica. Isso que é fé. Tem outro texto que eu quero ler para você, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Quer dizer, eu sou salvo pela graça. Mas qual que é o caminho que a graça faz? A fé. Portanto, mais uma vez eu quero mostrar para você que é pela fé. Outro texto, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Que foi uma das citações que eu fiz no começo do culto. Você não agrada a Deus porque você dá esmola aos pobres ou porque você dá uma moedinha para quem está fazendo um malabarismo na frente do seu carro. Você é salvo ou você agrada a Deus por meio da fé. Amém, gente? Eu quero só citar esses textos para fazer um paralelo aqui com o que eu vou dizer. Outro texto é 1 João capítulo 5, versículo 4. Diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Nós não vencemos o mundo por meio do meu conhecimento. Nós não vencemos o mundo por meio daquilo que eu sei fazer. Eu venço o mundo por meio da fé. Tá ruim o som, hein, gente? Tá reverberando muito. Me ajuda aí, por favor. Portanto, a sua fé é a sua arma. Você não vence por aquilo que você sabe fazer. Você vence por meio de como você crê. E o último texto,
Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esses 5 ou 6 versículos que eu li aqui, mostra que a matéria-prima que o Senhor usa para nos edificar e para nos dar a vitória é a fé. Eu creio e isso é me imputado como justiça, como a Bíblia diz. Da mesma forma que Deus inventou a fé, o diabo inventou o que combate a fé. E o que combate a fé? A dúvida. Da mesma forma que Deus colocou a fé para que nós pudéssemos ter a vitória, da mesma forma que a fé foi inventada por Deus para que eu pudesse vencer, o diabo inventou a dúvida para que eu pudesse perecer. Nós vemos isso lá em Gênesis. Deus colocou Adão e Eva no jardim. Ô, baby, coloca alguma coisa aqui que está tremendo essa bateria, por favor. Então, o Senhor colocou ali Adão e Eva. E Adão e Eva teve a garantia das bênçãos do Senhor, se eles não comessem de um fruto que eles não deveriam comer. Não é isso, gente? Todo mundo sabe disso. Tudo ia bem até que aparece uma serpente, e a serpente faz o quê? Coloca uma interrogação. É verdade que Deus não permite você comer de todas as árvores do jardim? Aí Eva falou assim, não, ele deixou nós comermos de todas, menos de uma. Aí ela fala, é porque você vai ser igual a ele. Então quer dizer, é o início da dúvida. As dúvidas são estabelecidas para que a sua crença dissolva. Pode perceber, quando você crê em alguma coisa, você crê que você vai ser livre de uma enfermidade, você crê que a sua família vai se converter, e você está cheio de fé, daqui a pouco como que essa fé vai dissolvendo? Por intermédio da dúvida. Então o diabo começa a colocar dúvida. Será que você está fazendo a coisa certa mesmo em ir para a igreja? Será que esse pastor não rouba seu dinheiro, não? Será que Deus existe? Como que vai curar você? Por que você acha que você vai ser curada se outras pessoas não foram? E aí a dúvida cresce. Quando a dúvida cresce, a fé diminui. Eu quero mostrar para vocês, lendo algum texto, o poder dessa fé. Abre a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 8. Lá no Novo Testamento. Mateus capítulo 8, versículo 5. Olha o que diz lá, ó. Entrando Jesus em Cafarnaum, Cafarnaum era uma cidade, dirigiu-se a ele um centurião. Era um soldado romano que liderava outros soldados. Tá bom assim, viu, gente? Pode deixar assim que tá bom. Pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Então, um centurião, que é como se fosse um general, vai até o Senhor Jesus e fala, Jesus, tem um servo meu que está em casa paralítico, possivelmente em um combate, possivelmente trabalhando para o centurião, ele sofreu um problema e ele estava sofrendo. Jesus disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Então o que o centurião está dizendo? Não precisa ir lá não, Jesus. Só fala que é o suficiente. O Senhor não precisa entrar na minha casa, eu nem sou digno de te receber lá. Mas se o Senhor dizer uma palavra, o meu servo à distância vai ser curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando digo, a um, vá e ele vai, e a outro, venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse ao que o seguia, digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado à distância. Você percebe que interessante que não é simples
ou você nunca vai ver na Bíblia, ou pouquíssimas vezes você vai ver na Bíblia, a palavra dizendo que o Senhor ficou admirado. E aqui diz, ao ouvir isso, Jesus se admirou. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que leva Jesus a ficar admirado? Não é com o tanto de dinheiro que você tem, nem o tanto de dinheiro que você dá. Não é o quantas horas você ora. Geralmente os filhos falam dos pais, né? Meu pai e minha mãe oravam 5 horas. Isso não, a Bíblia não faz referência de que isso leva Jesus a ficar admirado. Nem quantas horas você fica sem comer de jejum. Nem quantas músicas você conhece, ou quantas pregações eu já preguei. Nada disso faz Jesus ficar admirado. Sabe o que faz Jesus ficar admirado? Com a sua fé. A fé conduz Jesus a ficar admirado. Portanto, se você quer chamar a atenção de Jesus, você não vai conseguir isso dando esmolas. Você não vai conseguir isso sendo um bom marido, nem sendo uma boa esposa e nem sendo honesto. Tudo isso diz respeito ao que nós temos que ser sem ter nada em troca. Agora, você quer admirar Jesus? Seja alguém que crê. Tenha fé. A Bíblia diz aqui que, então Jesus disse para o centurião, vá, e como você crê, assim lhe acontecerá. Deixa eu te falar uma coisa. A forma como você crê é a forma como vai te acontecer. Se você acorda de manhã e você tem um pensamento de destruição, de desgraça, de morte, você acorda cedo, fica na cama pensando, meu marido não está trabalhando, meu marido está me traindo. Meu marido não está, minha esposa não está no trabalho, minha esposa está saindo com o chefe dela. Hoje eu pego o Covid, hoje meu pai pega o Covid. Hoje vai dar tudo errado. Que dia horrível, era melhor eu ter ficado dormindo, era melhor morrer. Da forma como você crê, é a forma como te acontece. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus não fala assim, vá, porque eu estou curando o seu soldado. Ele diz assim, vá, como você crê. Você percebe que quem transforma aquele paralítico num homem são, não é a mão de Jesus, mas é a fé do homem. Portanto, o que você colhe na sua vida está totalmente relacionado com como você crê. E não só como você crê, mas aonde você atribui a sua fé. Porque a fé desse homem era grande, como o próprio Jesus diz, eu nunca vi uma fé desse jeito. Mas a fé não era só grande, a fé era grande e na coisa certa. Você pode ter uma fé grande num celular, não vai mudar. Grande fé numa imagem de barro, que a própria Bíblia diz, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pernas, mas não anda. Portanto, a sua fé pode ser grande em um dos santos, a sua fé pode ser grande sob um anjo específico, mas nada muda. Por quê? Porque não é a questão do tamanho da sua fé apenas, a questão é o tamanho da sua fé somada a coisa certa. Ele tinha uma fé grande na pessoa certa, que era Cristo. Portanto, não adianta você só ter fé, você tem que ter fé na coisa certa. Você tem que ter fé em Cristo. É isso que a Bíblia diz aqui. Eu quero ler um outro texto. E esse texto está lá em Mateus 9. É só você virar uma página aí da sua Bíblia. Ou se você tiver com o seu celular, é só você apertar um botão, vai para o próximo capítulo. Capítulo 9, versículo 27. Diz assim, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Encontrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando os olhos deles, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Olha que interessante, se tiver com a Bíblia de papel ou uma caneta, grifa isso, que Jesus responde assim, tocou os olhos dele e disse, que lhe seja feito, não segundo a minha vontade. Porque Jesus tem vontade de curar. Ninguém pode dar o que não tem. Jesus não tem maldade, Jesus não tem doença para dar. Então, Jesus não dá doença para ninguém. Aprenda isso.
Quantos pais tem aqui? Papai e mamãe, levanta a mão. Quando seu filho faz alguma coisa errada, você pensa assim, hoje eu corto o dedinho pequenininho dele. Você pensa assim? Eu tenho um problema de escovar os dentes do meu filho, já falei disso aqui. Ele quer escovar sozinho, aí ele chupa toda a pasta, e eu vou escovar, ele não quer que escova. Aí ele trava a boca, e não deixa pôr escova. Mas eu nunca pensei, hoje eu corto a língua desse moleque. Ou então eu vou escovar com tanta força que eu vou quebrar um dentinho dele. Aí ele vai aprender. Filho, não joga bola na rua, essa rua é movimentada. O pai chega ali com o carro, o moleque está na rua. O que ele pensa? Hoje eu arranco uma perna. É isso, corta a perna e vou ter um filho sem uma perna. Não, ninguém pensa isso. Por quê? Porque o pai, que é carnal, natural, tem coisas boas para dar para os seus filhos. Por que então que você pensa que quando você desobedece a Deus, Ele faz você perder o emprego? Foi mandado embora também. Ontem briguei com a minha esposa, falei um monte de palavrão. Hoje eu recebi o que eu plantei, né? Fui mandado embora do emprego. Deus mandou eu ir embora. Não, Deus não faz isso. Olha, fiz tal coisa aqui, Deus desagradou de mim, então agora o pneu do meu carro furou, o carro bateu, fui acometido de Covid, mas eu sei porque eu peguei Covid. Peguei Covid porque eu não dei o dízimo. Então, Deus não faz isso. Se o homem não faz isso, Deus que é amor vai fazer. Então Deus não dá o que Ele não tem. Por isso, a vontade de Deus é que todos sejam curados, mas o Senhor fala, que lhe seja feito segundo a fé que você tem. Portanto, você percebe mais uma vez que está relacionado com a fé que você tem. A sua vida financeira, a sua vida amorosa, a sua vida sentimental, dormir uma noite toda de sono, não está relacionado com remédio, está relacionado com a fé que você tem e a quem você atribui essa fé. Quando você ora pedindo a quem? E você crê que o que você pediu vai ser entregue por aquele que recebeu a sua oração, que é Cristo? É a fé, baseado na fé. Aí a continuação do texto diz, no versículo 30, e a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a toda a região. Você vê que Jesus falou, eu te curei, você foi curado, amém, mas vai e não fala nada para ninguém. Jesus não queria que falasse dele porque ainda não era chegada a hora dele. Enfim, é uma questão que nós podíamos conversar em outro momento, mas Jesus pediu, olha, não fala para ninguém. Não é isso que está escrito? Então Jesus falou, severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. Eu não quero que ninguém saiba. Olha o versículo seguinte, eles porém saíram e espalharam a notícia em toda a região. Não é engraçado isso? Talvez deveria ter feito o inverso, né? Fala para todo mundo, eu quero que todo mundo saiba disso. O próximo versículo seria, e eles entraram na sua casa e ficaram em silêncio até que Jesus morresse. Sabe o que é isso aqui? É igualzinho a gente. Eles receberam a cura e o próximo passo foi de desobediência. Sabe o que isso mostra para mim? Que você não recebe nada por ser boa gente. Você não recebe nada por ser obediente, você recebe pela sua fé. Jesus falou, tá aqui, os meninos não via, eram cegos. Imagina, agora abriu o olho, acendeu a luz. Agora eles reconhecem tudo, eles veem a água, eles veem a planta, eles veem a árvore, a fruta, o pão que eles comiam, agora eles enxergam. Eles saem dali, você acha que eles vão guardar segredo? Eles vão fazer a vontade deles. Qual que é a vontade deles? Contar para todo mundo. Mas não era a vontade de Deus. Ou seja, eles receberam a bênção, mas o próximo passo não foi fazer a vontade de Deus. E você não vê você não vê Jesus repreendendo eles. Você acha que Jesus não sabia que eles iam contar para todo mundo? Jesus é filho de Deus, ele sabe de todas as coisas. Sabe por quê? Porque nós não recebemos nada por conta da nossa conduta. Não é a sua conduta que faz você ser abençoado. O que faz você ser abençoado, o que faz você receber aquilo que tanto você quer, o que faz você receber a cura é a fé, não é a sua conduta. Por conta de eu ser abençoado, eu tenho uma conduta ajustada. Mas eu não tenho uma conduta correta para ser abençoado.
Não é desse jeito que funciona. E nós aprendemos isso muitas vezes com os nossos pais. O que os pais dizem para os seus filhos? Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Quer dizer, a bênção está relacionada com a conduta. Se ele for um mau aluno, ele não ganha a bicicleta. Aí ele foi um bom aluno, recebeu a bicicleta. Agora ele quer um videogame. Aí o pai fala o quê? Se o ano todo você não for uma vez para a diretoria, papai te dá o videogame. Aí o menino vai e se comporta, a conduta é ajustada, porque ele está olhando lá a bênção que ele quer. Aí no final do ano o pai chega, ó, como você foi um bom filho, não foi para a diretoria, está aqui o seu presente. Aí você cresce entendendo que Deus é assim também. Se você não falar palavrão, se você fizer todos os cursos da igreja, se você não vê foto de mulher nua no seu celular, então eu abençoo você. Aí você fica firme na conduta, porque você está esperando ser abençoado. Mas Deus não trabalha desse jeito. Não é por conta da sua conduta, é por conta da sua fé. Eu não quero que o meu filho seja um bom aluno porque ele vai ganhar um presente no fim do ano. Eu quero que ele seja um bom aluno porque eu quero que ele entenda que é bom ele estudar para amanhã ele ser alguém na vida. E não que ele receba algo no fim por conta dele ter sido bom. Então fica tudo relacionado. Isso nós levamos para o casamento, levamos para a nossa vida cotidiana, mas Deus não trabalha desse jeito. Perceba quem foram os discípulos de Jesus. Eram todos garotos que tinham sido expulsos da escola que eles tinham lá. Não tinham sido aprovados. Os pescadores, que foram os 4 primeiros discípulos de Jesus, eles estavam pescando porque o rabino não acreditou que eles poderiam ser futuros rabinos. Então, com 14, 15 anos, eles são direcionados a seguir os passos dos pais. Aí eles se tornam marceneiros, eles se tornam ferreiros, eles se tornam pastores de ovelhas, se tornam pescadores. Por quê? Porque os rabinos não viram nesses jovens condição, conduta, conhecimento da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, o suficiente para eles serem rabinos. Então, vai pescar, que o negócio de vocês é ser pescador. Para ser rabino comigo aqui, na sinagoga vocês não servem. Aí quem que Jesus convida para ser os discípulos dele? Esses meninos que foram expulsos da escola da época. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Um dos discípulos de Jesus chamava Levi, e ele era um cobrador de impostos. A Bíblia não faz muita referência sobre Levi, mas naturalmente naquela época, cobradores de impostos era mal visto pelo povo. Porque o cobrador de impostos, ele ia até a porta da casa das pessoas para cobrar o imposto. Não chegava uma correspondência para você pagar o IPTU. O Levi ia lá e falava, você tem que pagar o IPTU. Em nome do rei, em nome de Roma, paga o IPTU aqui. Então eles não eram queridos. Levi não era querido. Mas a Bíblia diz que Levi agora levanta da mesa de cobrador de imposto e começa a seguir Jesus, ao ponto do nome dele não ser mais Levi, mas ser como Mateus. É o autor do livro que nós acabamos de ler. Ele era cobrador de impostos. Portanto, você vê que não é escolhido alguém para andar com Cristo por conta da conduta. Não é abençoado por conta da conduta. É abençoado e recebe por conta de como crê. Vá, e da maneira como você creu, vai suceder. Quero ler só mais um texto aqui. É um texto que nós lemos a semana passada, eu vou repetir aqui. É Mateus 15. Algumas páginas à frente, eu já estou caminhando para o fim. Mateus 15, 21. Diz assim, saindo daquele lugar, você vê que é interessante, né? Os 3 textos que nós lemos, Jesus estava à deriva, não foi? Entrando naquele lugar, saindo daquele lugar, agora mais uma vez, saindo daquele lugar, quer dizer, as pessoas que foram até Jesus, não tinha, ouça isso, um encontro marcado com ele, mas nenhuma das 3, Jesus deixou falando sozinho, as 3 foram recebidas por Cristo. Isso fala de um Deus misericordioso. Você pode não ter marcado o encontro com Cristo, mas Ele está por aí. Ele está na sua casa. Ele está aqui. Eu achei engraçado, minha filha deve estar por aí, ela tem 5 anos.
E eu fui ali cumprimentar o casal, o Emerson e a Ana. Aí eu estava conversando com eles, a minha filha chegou assim. Aí eu falei, ó filha, os filhinhos desse casal aqui. Aí ela falou assim para mim, papai, Jesus está aqui. Do nada, ela não foi? Vocês ouviram? Jesus está aqui. E eu não combinei isso com ela. Mas eu acho interessante a sensibilidade das crianças e a insensibilidade dos adultos. Porque a criança percebeu, Jesus está aqui, sem que ninguém dissesse isso para ela. Mas tem um monte de adulto que não percebe Cristo. Tem um monte de adulto que está pedindo para coisas, que está buscando socorro em lugares impossíveis de dar socorro. Mas uma criança de 5 anos percebeu, Jesus está aqui. Eu queria dizer para você, meu irmão, Jesus está aqui. Se você crê que Jesus está aqui, eu queria que agora, eu vou ler daqui a pouco o texto. Queria que agora você fechasse os seus olhos e pedisse para Ele. Pede para Ele, o que você quer? Você tem coragem de abrir a sua boca, não é no pensamento, não, é abrir a boca e falar. Aproveita que você está com a máscara e fala, Senhor, eu quero uma cura para o meu nervo ciático, Senhor. Isso me incomoda tanto. Senhor, eu quero uma cura para enxaqueca, Jesus. Senhor, eu quero resolver a minha dívida, eu quero ter o meu nome limpo. Senhor, eu quero uma resolução para o meu casamento. Ou, Jesus, eu quero ficar grávida. Os médicos disseram que eu não posso ficar grávida, mas Senhor, eu gostaria tanto de ter um filho. Peça para Ele. Peça para Ele. Todas as vezes que as pessoas aqui no texto encontraram Jesus, Jesus estava saindo daquele lugar, passando por aquele lugar. Nenhum deles tinha um encontro marcado com Jesus. Não espere ter um encontro marcado com Jesus. Jesus está nesse lugar. Oh Jesus, o Senhor está neste lugar. O Senhor está neste lugar. Nós temos liberdade para pedir ao Senhor. Em nome de Jesus. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, e sabemos, Pai, que o Senhor está neste lugar. Cremos, Pai, que a nossa fé na coisa certa, Senhor Jesus, a nossa fé na pessoa certa, que é o Senhor, Pai. Nós atribuímos, Pai, ao Senhor o nosso futuro, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler esse último texto. Pode continuar tocando baixinho, Arthur. A Bíblia fala assim, Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram dele e pediram: manda embora, pois está gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus responde isso porque tinha uma prioridade na ordem, por conta do Velho Testamento. A ordem é, quem é abençoado primeiro é os judeus. Sempre os judeus vêm primeiro, os gentios vêm depois. A Bíblia diz que ela era uma cananeia, portanto ela não era uma mulher judia. Então ela não podia ser abençoada antes dos judeus. Jesus está só seguindo a regra. Mas ela fala: Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha do pão. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante sua filha foi curada. Você percebe mais uma vez aqui, ó? Grande é a sua fé, seja conforme você deseja. É interessante que Jesus coloca toda a responsabilidade na mão dela. Que seja como você deseja. E a mesma coisa Jesus diz hoje para você: seja como você deseja.
Mas antes de ser como você deseja, vem a fé. Portanto, conduza a sua mente, o seu coração a crer no Senhor, o seu espírito. Reduza a dúvida, porque onde tem fé, há dúvida. Não, andar no sobrenatural é andar por fé. Quem anda por fé, anda pelo sobrenatural. Eu queria, em nome de Jesus, orar por você. Queria que você ficasse de pé, nós já estamos encerrando. Mas antes de encerrar, e antes de orar por você, eu queria saber se há alguém aqui, nessa manhã, que deseja entregar a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus significa: Senhor, eu reconheço que eu já tentei de várias formas resolver a minha vida, mas eu não dou conta de resolver a minha vida. Então, a minha vida é do Senhor. Como o Arthur cantou aqui hoje pela manhã, a minha vida o Senhor governa. E eu queria, em nome de Jesus, saber se há alguém aqui que gostaria de entregar a vida para que Cristo governe. Se há alguém aqui hoje que deseja entregar a vida para Jesus, eu queria orar por você especificamente. Levante a sua mão assim, se há alguém. Há alguém que deseja entregar a vida para Jesus aqui nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Eu queria orar por você. Abaixe sua cabeça, todos fechem os olhos. Senhor, eu oro aqui nessa manhã e declaro a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada. Eu declaro em nome de Jesus aqueles que estão nos acompanhando também pela internet, pelo Instagram, pelo YouTube. Eu declaro a bênção do Senhor e eu quero orar aqui dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, Senhor, nessa semana queremos exercitar a nossa fé. Eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre cada um e declaro que você há de desenvolver a sua fé e sua fé será grande, de forma que aquilo que você deseja será alcançado, não pela sua conduta, não por aquilo que você sabe fazer, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que Deus é. E quando nós atribuímos fé ao Senhor, nós sabemos que o Senhor está à frente disso tudo. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, declaro uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, glória a Deus. Eu também quero lembrar você de amanhã, às 7 horas, estar online para ver a live. A live também vai ficar gravada, então se você quiser assistir depois, você assiste. Mas se você estiver online, nós vamos ficar muito felizes. E eu vou colocar os seminaristas para falar lá também. Então, se você quiser ouvir os nossos seminaristas, entra lá na live pelo meu Instagram. Tá aqui o Instagram, você segue lá e participa disso. Dê início ao seu jejum, tá? E eu tenho convicção que o Senhor se alegra disso tudo. Amém, gente? Tenha uma boa semana. Deus abençoe a todos.